Tô escrevendo meu código lá tranquilão, quando de repente uma dúvida fica matutando na minha cabeça. Será que meu código tá bom? Como eu posso escrever um código melhor? Eu sou um merda, meu irmão. Se você já fez alguma dessas perguntas, fica comigo nesse vídeo que eu vou compartilhar 4 dicas para você se tornar um programador melhor e aplicar hoje mesmo, seja nos projetos que você faz, acadêmicos, do seu trabalho. Bora pro vídeo. Dica número 1. Pare de duplicar código. Duplicar o código é, por exemplo, você ter duas funções no seu sistema que fazem a mesma coisa. E para isso a gente tem o princípio DRY, que significa Don't Repeat Yourself, que traduzindo aí para o bom português significa não se repita. Até porque duplicar o código dentro de um sistema pode causar algumas situações que não são muito legais, como a dificuldade na manutenção daquele código. Vamos pensar em um exemplo prático. Vamos supor que a gente está criando um sistema de e-commerce, né, loja virtual, e a gente tem um código, um algoritmo que realiza o cálculo dos produtos com base no que foi adicionado. E a gente adiciona esse algoritmo, né, na parte ali dos carrinhos. E aí depois no checkout, ao invés da gente reaproveitar aquele algoritmo já criado, a gente cria um outro algoritmo, né, em outra parte do nosso sistema. Portanto, caso seja necessário posteriormente alterar a lógica daquilo, vai ter que alterar em 2 pontos do sistema. Com isso, aumentando as chances de erros e incongruências, os nossos não queridos bugs. E resumo da ópera: evite duplicar código. Sempre que você for inserir uma nova funcionalidade, verifique se já existe algo no sistema que você pode reaproveitar e faça sentido para aquilo que você está fazendo naquele momento, beleza? Dica número 2. Evite criar funções grandes. Quando a gente está criando os nossos sistemas, é normal as nossas funções ficarem maiores do que deviam, mas é bom a gente se atentar a isso. Quando a gente escreve funções grandes, isso é um sinal, né, um code smell, um sintoma de que aquela função tem mais responsabilidades do que devia. E isso pode acabar atrapalhando tanto na organização do código como também na hora de você dar manutenção. Uma técnica que eu utilizo no meu dia a dia para criar funções pequenas e também seguindo o SRP. SRP significa Single Responsibility Principle, que é um princípio que preza justamente por isso, que as nossas funções devem ser pequenas e com apenas um único propósito. Bom, voltando ao que eu estava falando, uma técnica que eu utilizo no meu dia a dia, que eu deixo minhas funções pequenas, é definindo um nome bem descritivo para essas funções. Vamos supor que eu estou criando um códigozinho para fazer o cálculo de IMC, né, o índice de massa corporal. E aí esse código ele vai fazer tanto o cálculo, né, que retorna um número daquele IMC, como também ele faz a classificação. E aí eu vou lá e crio uma função que ela faz tanto o cálculo quanto também a classificação. Esse seria um caso de uma função que tem mais de uma responsabilidade. Se a gente quer seguir os princípios do SRP, a gente nesse caso precisaria criar 2 funções. Uma que faz o cálculo, que seria, por exemplo, calcular IMC, e outra que faz a classificação, que seria classificar IMC, por exemplo. Então, sempre que você for criar uma função, se pergunte: essa função está fazendo o que ela deveria fazer ou ela está fazendo mais coisas? Se ela estiver fazendo mais coisas, você provavelmente precisa quebrar ela em funções menores. Dica número 3. Teste o seu código. Testar uma funcionalidade que você cria é tão importante quanto a criação daquela funcionalidade. Quando você cria um código e ele não está coberto por testes unitários, por exemplo, é como você dar um tiro no escuro. Aquele algoritmo fica muito mais exposto a erro. E eu sei que a gente fica ansioso para implementar a feature ali e ver a coisa acontecer. É normal. E se você, que nem eu, é ansioso e quer ver a coisa funcionando, mas também não quer deixar de lado os testes, o princípio TDD é para você. De maneira resumida, TDD é a sigla para Test Driven Design, que traduzindo significa desenvolvimento orientado a testes. E de maneira geral, esse princípio prega que a gente deve criar os testes unitários antes mesmo de implementar a funcionalidade. E esse processo é dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, você vai criar os testes
e vão falhar, até porque a funcionalidade ainda nem foi criada. Na segunda etapa, o teu objetivo é fazer os testes passarem, então você vai implementar a funcionalidade e vai fazer de tudo para eles passarem. E a terceira etapa é como se fosse o pente fino, você vai refatorar aquele código para seguir as boas práticas de código limpo e deixar ele modularizado. Ah, e é bom pontuar que nessa terceira etapa, além de você refatorar o código, você também tem que garantir que ele continue passando nos testes. E aplicando esse princípio, você garante que as novas funcionalidades que você for adicionando no sistema vão estar cobertas por testes. Dica número 4. Os nomes importam. Quando um pai e uma mãe vão dar um nome para um filho, eles pensam com cuidado aquele nome, né, com carinho. E assim deve ser a gente, programadores, quando a gente vai dar nomes para as nossas funções, parâmetros, variáveis, classes e assim vai. Se liga só, vou te dar um exemplo aqui no meu computador de um código que faz determinada coisa. Vem comigo. Ó, vou deixar ele um pouquinho aqui esse código, eu vou executar aqui o script, retornou true, né, como a gente pode ver aqui. Você pode até ter entendido o propósito dessa função, mas eu tenho certeza que foi muito mais complicado do que vai ser agora. Olha aí, agora a gente tem nomes mais descritivos. O nome da função, ele diz o que a função realmente faz. O parâmetro que é recebido aqui também fala do que é. Você já tem uma noção do que se trata tudo isso, né? Então, no caso, é uma função que faz uma verificação de se a lista recebida possui ou não um número par. Nesse caso ela retornou true, né? Porque ele tinha o número 2, beleza? Então se eu tirar esse 2 e colocar um 5, por exemplo, ou 11, vamos supor, e executar, vou salvar aqui e executar novamente, agora ele retornou false, porque não tem nenhum número par nesse array, beleza? Ah, e me diz uma coisa, me diz o que você melhoraria ainda assim nessa função. Ainda tem algumas coisas que podem ser melhoradas nela e eu queria saber a tua opinião. Então deixa aqui teu comentário pra gente trocar essa ideia, beleza? Imagina só em um sistema grande com várias linhas de código e você precisa dar manutenção, corrigir problemas. E como você identifica um problema? Lendo o código. E aí um código que tem nomes de funções nada a ver, variáveis com nomes sem sentido, aquilo vai te levar muito mais tempo para você identificar o que realmente está fazendo. E com nomes bem descritivos, vai te deixar mais produtivo. E não só você, se você estiver trabalhando em uma equipe, aquilo vai gerar uma certa produtividade para todo o time. E é isso. Se tu curtiu esse vídeo, já deixa o like aqui embaixo que vai ajudar demais o canal Devzito. E se você curte conteúdo sobre programação e dicas, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro, beleza? E comenta aqui embaixo qual dessas dicas você mais curtiu. Belezinha? Valeu e fui!